Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Aldo Farias. Pós-jogo, o São Paulo perdeu para o Cruzeiro neste último sábado, 1-0 no estádio do Mineirão. Você vai conferir comigo aí todos os detalhes, trazer a análise completa dessa derrota do nosso tricolor. Espero vocês depois da vinheta. Aê, eu escolhi ser tricolor, eu já nasci. Fala tricolor, estamos aqui depois da derrota para o Cruzeiro 1-0 no estádio do Mineirão. São Paulo perdeu pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas fez um bom jogo. A gente vai repercutir aqui e trazer toda a análise do bom jogo do São Paulo, mesmo muito desfalcado, que enfrentou um dos líderes do campeonato e jogou de igual para igual e deixa o torcedor do São Paulo muito esperançoso para o restante da temporada. Bom, sem mais delongas, vamos primeiro aí ao gol da partida, ao gol de Matheus Pereira, gol de falta numa infelicidade, ou um acidente na verdade, bola desviada na barreira. Vamos conferir aí na tela. Falta que foi originada na mão de Bobadilha na entrada da área. Matheus Pereira bateu. A bola desvia na cabeça de Alan Franco, enganando o Rafael, que fez uma partidaça ontem no Mineirão. E o Cruzeiro abrindo o placar ali, fazendo o único gol da partida, na verdade, nessa cobrança do Matheus Pereira. Bola de novo aí desviada na cabeça do Alan Franco. Bom, o time que entrou em campo ontem era o time que todo mundo previa, na verdade, né? O Crespo manteve ali o esquema tático com 3 zagueiros e os 3 que a gente imaginaria que sairia jogando, já que o Arboleda ainda não estava à disposição. Sabino, Alan Franco e Ferrarese. Os 2 laterais eram previstos, né? Cedric na direita, na esquerda sem o Enzo Dias, que estava suspenso. O Wendel voltando de contusão. Era normal que ele começasse no banco de reservas. Então o Patrick Lanza ganhou mais uma oportunidade na lateral esquerda. No meio, Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, já que o Alisson também não estava à disposição ainda ontem. E mais à frente era o que eu esperava, Ferreirinha e Luciano. Alguns portais deram de Neno como possível jogador que iniciaria o jogo, mas eu acho que era mais que óbvio aí que o Ferreirinha, né, que vem sendo utilizado pelo Crespo desde sua chegada, e o Luciano começariam um jogo. Bom, o jogo começou com o São Paulo os primeiros 10 minutos totalmente do São Paulo pressionando, ganhando meio de campo, tendo oportunidades no lançamento do Ferrarese pro Ferreirinha, o Rodriguinho também tendo um arremate de fora da área e o Cássio quase entregando o jogo numa saída de bola ali. O Luciano apertou, mas o Cássio conseguiu ainda desviar ela e tirar ela para escanteio. São Paulo muito melhor na partida. O Cruzeiro consegue equilibrar ali do metade do segundo tempo pro final, né? Mas nenhum lance de perigo ali. Tem um lance no final quase do primeiro tempo, um chute de fora da área despretensioso ali do William, lateral da equipe cruzeirense, obrigou o Rafael a fazer a defesa do lado esquerdo ali, pro lado esquerdo, e fazer uma defesa complicada, que é aquela bola que vem rasteira, né? Mas o Rafael atento ali fez a defesa. Ainda teve uma jogada individual do Wanderson pelo lado esquerdo, obrigou ali o Rafael a espalmar a bola para escanteio também. Do mais nada no primeiro tempo, né? O Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que era uma das minhas preocupações, não pegou na bola. A defesa do São Paulo muito bem postada. O São Paulo desce para o vestiário, jogo 0-0, e aí o Cruzeiro volta com uma substituição. Caio Jorge sai no intervalo para a entrada do Gabigol e o Cruzeiro melhora no segundo tempo. É fato que o Cruzeiro consegue ter mais chances claras de gol do que o São Paulo. Essas chances começam aos 9 minutos com o lançamento do William para dentro da área, a cabeçada do Matheus Pereira. O Rafael, bem posicionado no reflexo, faz a sua primeira grande defesa na partida, espalmando a bola ali para o meio da área, garantindo até então o empate do São Paulo. Jogo de novo, o São Paulo consegue equilibrar a partida, o Cruzeiro tendo ali um pouco mais de domínio, conseguiu povoar um pouco melhor o meio de campo, e aí tem a falta cometida pelo Bobadilha. Na verdade eu não vi ainda esse lance, mas quem estava com a gente no chat na hora do jogo e da transmissão, já agradecer todo mundo que esteve ao vivo com a gente aí, mais uma vez a audiência massiva do nosso público. A falta cometida na entrada da área, a bola bate na mão do Bobadilha, e aí o Matheus Pereira bate, como vocês viram, a bola desviou na cabeça do Alan Franco, enganando ali o Rafael e o Cruzeiro abrindo o placar. E aí o São Paulo tem que se jogar o ataque. O Crespo demora muito para mexer. Antes da mexida do Crespo ainda tem um contra-ataque da equipe do Cruzeiro, na qual o Gabigol é lançado, ele, o Alan Franco, ele invade a grande área, bate cruzado, o Rafael faz de novo grande defesa e começa a se destacar como o grande jogador da partida até então. Aos 30 minutos, o Crespo promove as 2 primeiras substituições, tira a dupla de ataque e coloca Gonzalo Tapia e de Neno. O São Paulo aí tem ali fôlego novo e tal. Logo na sequência tem a entrada, e aí sim é a hora que muda, e para mim é o principal crítica ao Crespo, a entrada do Henrique Carmo, do Wendel também, já que o Patrick Lança tomou um cartão amarelo, e a gente já vai falar também desse imbecil, desse juiz aí que é o Daronco. O lateral teve uma falta
que, na verdade, o jogador do Cruzeiro chuta o Patrick, o Daronco dá a falta e ainda dá cartão amarelo pro lateral esquerdo do São Paulo, e aí o Wendel entra junto com o Henrique Carmo, e aí o São Paulo melhora bem pro final do último terço ali do jogo. São Paulo dominou o Cruzeiro e teve chance, inclusive, de empatar. Poderia até ter vencido a partida se tivesse um pouco mais de sorte. Mas antes disso ainda, teve um escanteio batido ali curto pelo Matheus Pereira pro William. O William colocou a bola na cabeça do Fabrício Bruno. Ele subiu sozinho. O Rafael fez uma defesaça na volta. Ainda o Vidalba bateu e ele pegou de novo. Rafael, pra mim, o melhor em campo ontem, já dando spoiler aqui antes das notas. Junto com o Fabrício Bruno, talvez, do Cruzeiro, fizeram os dois grandes partidas e protagonizaram, talvez, o lance mais emocionante da partida. O São Paulo, como eu falei, consegue, com o Henrique Carmo, ter um desafogo pelo lado direito. O Cedric entra mais no jogo também. Para mim, ontem o Cedric fez uma boa partida. Muita gente criticou ele e o Patrick, mas eu achei que ele fez uma partida bem razoável ontem, e no final do jogo ele teve ali uma grande bola junto com o Henrique Carmo. Ele cruza a bola na cabeça do Dineno, o Rodriguinho também chegava, mas foi o argentino que acabou cabeceando, e o Cássio, bem posicionado, fez a defesa. Ainda teve um lance do Bobadilha no meio do segundo tempo, um chute no pé da trave que o Cássio estava bem posicionado. Teve uma cabeçada também do Ferrarese mais fraca ali, que o Cássio também defendeu, mas o São Paulo foi mais agudo desde a entrada do Henrique Carmo, e aí acho que é a principal crítica pro Crespo. Isso não desmerece o futebol apresentado pelo São Paulo. O São Paulo fez uma grande partida ontem no Mineirão lotado, também aí enaltecer a torcida do São Paulo, que compareceu em grande público ao estádio do Mineirão. A caravana aí da torcida independente levou muita gente ontem ao estádio do Mineirão, e o São Paulo fez uma boa partida, desfalcado de muita gente, né? Se a gente pegar os principais jogadores, Caleri, Lucas, Oscar, Alisson, Enzo Dias, são muitos desfalques, né? Que aí fazem com que o São Paulo realmente foi totalmente desfigurado enfrentar o Cruzeiro, mas mesmo assim fez uma partida muito interessante, jogando contra um dos líderes do campeonato. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas da partida de ontem para também entender um pouquinho dos números aí na tela para vocês. Jogo válido pela 22ª rodada, 1-0 Cruzeiro para cima do São Paulo no estádio do Mineirão. Foram 12 chutes do Cruzeiro contra 14 do São Paulo, sendo 7 no gol do Cruzeiro contra 5 do São Paulo. 39% de posse de bola contra 61%. Veja o domínio que o São Paulo teve em posse de bola. O Cruzeiro trocou 319 passes com 79% de efetividade, já o São Paulo 477 com 87% de efetividade. O Cruzeiro cometeu 11 faltas, o São Paulo 9, dois cartões amarelos para o Cruzeiro, 4 para o São Paulo, a gente já vai falar disso também. 0-0 entre cartão vermelhos ontem, um impedimento para cada lado, 6 escanteios para o Cruzeiro, 9 para o São Paulo. Antes da gente já ir para as notas também, para a gente falar um pouquinho do desempenho individual de cada um dos jogadores, eu queria falar sobre o Daronco, que mais uma vez ontem ele gosta de aparecer mais do que o jogo, né? Toda hora parando o jogo, toda hora, principalmente dando faltas pro time do Cruzeiro. O time de São Paulo ontem teve muita dificuldade, e para mim tem um lance que ele é primordial. Vocês vão lembrar aí no meio do primeiro tempo que o Luciano recebe uma falta forte do Vidalba no meio de campo. Tem uma confusão ali dele, Matheus Pereira, Vidalba, Ferrarese, enfim. E o único amarelado nesse lance foi o Luciano, que sofreu a falta. Só pela falta, o Vidalba já merecia receber o cartão amarelo. Não recebeu. Além de não receber, 5 minutos depois ele dá um pontapé no Pablo Maia, e aí ele é amarelado. Ou seja, se tivesse sido justo, tanto pela confusão quanto pela pegada na qual o Vidalba deu no Luciano, o Vidalba seria expulso 5 minutos depois, coisa que não aconteceu. A gente falou também do lance do Patrick Lanza na lateral, que ele desarma na bola, e o Daronco, além de marcar a falta, ainda dá cartão amarelo pro jogador do São Paulo. Quer dizer, é um absurdo que o Daronco faz toda vez que ele apita jogo do São Paulo. Eu vou falar pra vocês, se eu fosse São Paulo, eu não deixaria nunca mais esse cara apitar jogo. Ele é caseiro, toda vez que ele apita jogo, ainda mais fora de casa contra o São Paulo, ele apronta um. Então, fica aqui o meu ponto, não sou de chorar, não tô tirando o mérito do Cruzeiro. O jogo foi definido ontem, ele foi decidido no detalhe. Foi uma falta cobrada, a bola desviou na cabeça do Alan Franco e entrou no gol. Qualquer um dos dois times poderia ter vencido. O São Paulo, de novo, fez uma partida muito digna ontem, é importante falar. E o Crespo aqui tem os méritos dele, apesar de eu achar que ele demorou para mexer no time. Mas o São Paulo fez uma grande partida. Mas isso não muda a atuação horrorosa desse árbitro, que sempre quando enfrenta o São Paulo, tem jogos apitados por ele, tem dificuldade, né? Então, ontem é mais um caso ali, deixou os jogadores nervosos, enfim, o jogo toma uma proporção diferente do que deveria tomar. Então fica aí o meu ponto de crítica ao Daronco, ao jogo de ontem. Vamos às notas individuais aí de cada um dos jogadores para a gente trazer o desempenho. Notas na tela aí para vocês. Vamos começar com o Rafael. Acho que não tem nenhum segredo ontem, né? Rafael fez uma
partidaça, grandes defesas, fiz alguns cortes, inclusive, procurem aí, acho que tá aqui no YouTube, não, tem aqui no YouTube também, tem no Instagram, no TikTok, Kawaii, no Twitter, vocês vão encontrar aí o corte das defesas do Rafael, um monstro ontem na partida, não tem o que falar, o gol, a bola desvia na cabeça do Alan Franco, ele quase pega ainda, uma partidaça, o Rafael pra mim, que é o grande jogador da temporada do São Paulo, até fiz essa enquete no Instagram hoje, pra mim, o grande jogador do São Paulo em 2025. Ferrarese e Alan Franco Sabino fizeram uma partida segura, a zaga foi bem postada ontem, né? Apesar do Rafael ter feito 3 grandes defesas, né? A bola do Gabigol, a bola do Matheus Pereira e principalmente do Fabrício Bruno, a defesa foi bem, né? O Caio Jorge não pegou na bola, o Gabigol também achou pouquíssimas bolas durante o segundo tempo. Isso é mérito dos zagueiros que estão bem postados e talvez a grande segurança que Crespo trouxe a esse time. Bom, falando dos laterais, acho que o Patrick ontem, né? Perto do que o Patrick já jogou no São Paulo, fez uma boa partida, apesar que ele foi muito criticado no chat. A mesma coisa do Cedric, que eu não entendo. O Cedric acho que fez uma boa partida. Ele cresce muito com a entrada do Henrique Carmo, que é no último terço do jogo, que mostra que também o português está com um preparo físico bom. Do resto, o Wanderson também não achou nada, que jogou pelo lado dele. Não fez nenhuma jogada ali para cima do Cedric. Ele tem um pouco mais de dificuldade no apoio, mas também eu acho que com a entrada de um jogador ponta, ele apareceu melhor na partida. Então, assim, não acho que o português tenha feito uma má partida, não. E vem crescendo na mão de Hernan Crespo, para mim fica com nota 6. A mesma nota de Bobadilla e Pablo Maia, fizeram uma partida bem ok ontem, né? Bobadilla chegando um pouco mais à frente, Pablo Maia também voltando ali a aparecer mais pro jogo, tava bem na marcação, para mim fez uma grande partida. Mesma coisa de Rodriguinho, esse sim ontem um dos destaques, depois do Rafael, para mim o melhor em campo aí pelo lado do São Paulo. Aparecendo pro jogo, chamando a responsabilidade, arriscando chutes de fora da área, tentando armar o time do São Paulo. Então é um jogador aí que realmente surpreende muito desde a chegada de Hernan Crespo, diferente do Rodriguinho, Zubeldia, né? Até do Rodriguinho, Rogério Ceni, realmente o Rodriguinho, Dorival Júnior, enfim, se reergueu no São Paulo e vem sendo peça importante nesse time formado por Hernan Crespo. Ferreirinha e Luciano ontem, para mim, muito mais discretos no jogo. O Ferreirinha teve talvez uma chance logo no começo ali, mas foi na velocidade do lançamento, no bom lançamento do Ferrarese. O Luciano estava mais na confusão, ele caiu na pilha do Daronco. É fato isso. Matheus Pereira apitou muito o jogo, o Luciano estava muito nervoso, esqueceu de jogar bola e queria confusão o tempo inteiro, né? Esse esquema que a gente sempre fala aqui, o jogador de frente, ele é mais prejudicado porque é um esquema mais defensivo do Crespo, ainda mais jogando fora de casa. O Luciano participou menos da partida ontem, recebeu o cartão amarelo que depois a gente fica preocupado o jogo inteiro, porque poderia ser amarelado a qualquer momento, enfim. E o Ferreirinha bem abaixo do que é o Ferreirinha que a gente conhece. Acho que os destaques de jogadores que entraram, principalmente o Henrique Carmo, precisa ganhar mais minutagem. Não tô falando que ele tem que ser titular, que ele tem que começar os jogos, mas ele pode ser uma opção, e o São Paulo pode ter ali, ontem no final do jogo terminou num esquema diferente, né? Com o Henrique, o Dineno e o Tapia, com o São Paulo jogando mais à frente ali, tendo ali a possibilidade de jogar num esquema diferente, com uma linha de 4, né, no meio de campo, e com 3 na frente. Poderia até inclusive ter sacado um zagueiro ontem, o Crespo, mas o Crespo tem seus méritos, né? Ele tá com nota 6 aqui, e muito por conta de que o jogo foi um jogo muito equilibrado, com um dos melhores times e com um investimento muito maior que o São Paulo. Então tem que ressaltar aí o trabalho que o Crespo vem fazendo desde a sua chegada. No Campeonato Brasileiro é somente a segunda derrota depois que ele chegou, tinha perdido pro Flamengo e perdeu ontem pro Cruzeiro, e são os times que estão na cabeça do campeonato, brigando por título. Então, jogando fora de casa, os dois jogos fora de casa, o Crespo realmente tem muito mérito. E ontem, eu deixei para falar isso agora, ele fala isso na entrevista coletiva dele, que se o Patrick faz o gol, o estádio vinha abaixo, e porque o São Paulo trabalha a bola quase um minuto, de pé em pé, a bola chegou pro Patrick, que chutou de perna direita, coitado, caiu no pé direito dele, ele acabou isolando. Mas essa é um golaço, porque a bola trabalhada desde a defesa, com inversão de jogo, infiltração, bola rolada para trás pro Patrick, quase faz um golaço. Então, fica aí os méritos pro Crespo, sim, apesar que eu acho que o único ponto que eu tenho com essa relação a esse jogo é a demora do Crespo em fazer as substituições. Poderia ter feito isso um pouco antes, principalmente porque o São Paulo estava perdendo o jogo e o Cruzeiro cadenciou muito a partida até os 30 minutos, quando ele mexe na equipe, e o São Paulo domina o final do jogo e quase, como a gente falou aqui, empatou. Mas o argentino tem muitos méritos desde sua chegada e a gente aqui está muito feliz com o futebol apresentado do São Paulo. Rodada número 22 encerrada, com os jogos começaram no sábado. O Juventude venceu o Ceará 1-0. O Botafogo
goleou o Bragantino 4-1 no Engenhão, e o Cruzeiro venceu o São Paulo 1-0, como a gente acompanhou aqui no programa do pós-jogo de Cruzeiro e São Paulo. O Santos empatou 0-0 com o Fluminense, o Flamengo empatou com o Grêmio 1-1, Corinthians e Palmeiras no derby empataram também 1-1, e o Mirassol, hein, trauletada pra cima do Bahia 5-1, cabeça do Rogério Ceni, quente nesse momento. O Vitória venceu o Atlético Mineiro, que demitiu o Cuca no meio da semana, 1-0, o Vasco, vitória importante contra o Sport no Recife, 3-2, e o Internacional venceu 2-1 o Fortaleza. Com esses resultados do Brasileirão, tem o Flamengo na liderança com 47 pontos. Em segundo lugar, o Cruzeiro com 44. Em terceiro, o Palmeiras com 43. Em quarto, o Bahia com 36. São os times que iriam direto à Libertadores da América se o campeonato terminasse hoje. Em quinto lugar, o Botafogo. Em sexto lugar, o Mirassol, ambos com 35 pontos. Seriam os times classificados à pré-Libertadores. Aí começa a zona da Sul-Americana. O São Paulo é o sétimo com 32. O Bragantino, o oitavo com 30. O Fluminense, o nono com 28. O Internacional, o décimo com 27 pontos. Já na segunda parte da tabela, o Ceará é o 11º com 26, em 12º o Corinthians também com 26, seriam os times que iriam à Sul-Americana. Em 13º o Grêmio com 25, em 14º o Atlético Mineiro com 24, em 15º o Vasco com 22 e em 16º o Santos também com 22, são os times que só ficariam e se manteriam na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí começa a zona da degola, o Vitória é o 17º com 22 pontos, o Juventude o 18º com 21, o Fortaleza o 19º com 15 e o Sport fecha na lanterninha com apenas 10 pontos. Já a artilharia do Campeonato Brasileiro tem Caio Jorge na liderança com 15 gols, apesar de não ter jogado nada e convocado a seleção brasileira ontem. É o líder da artilharia no Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar, de Arrascaeta e Verratti, dá um pau danado aí. Os dois fizeram gol nessa rodada, foram a 12 gols. Pedro vem na quarta colocação com 10 gols. Em quinto, Pedro Raul do Ceará e Reinaldo do Mirassol. Já as assistências tem de Arrascaeta do Flamengo com 10 assistências na liderança. Em segundo lugar aparecem Alan Patrick do Internacional e Matheus Pereira do Cruzeiro. Na quarta posição, Lucas Piton, Caio Jorge do Cruzeiro e Lucas Mugni do Ceará, ambos com 5 assistências. Pós-jogo atualizado, derrota do São Paulo. Todos os dados do Campeonato Brasileiro atualizados para vocês aí. Agora o São Paulo entra num recesso. O São Paulo só volta a jogar, então, no próximo dia 14. Estava dia 13 previsto, mas eu olhei hoje. O São Paulo volta a jogar no dia 14 contra o Botafogo, no estádio do Morumbi, às 17h30, por enquanto é o horário confirmado para o jogo. Válido pela 23ª rodada do Brasileiro, porque teremos a parada da data FIFA. Só teremos jogos do São Paulo a partir do dia 14 novamente. E aí, dia 14 tem contra o Botafogo e dia 18, o jogo mais importante da temporada, o jogo contra a LDU. Fica aqui o convite para vocês conferirem, tem uma série de vídeos falando sobre a cirurgia do Lucas que aconteceu nesse final de semana, tem também a possível chegada de Marcos Leonardo a qualquer momento, ele pode estar sendo anunciado pelo São Paulo, também tem vídeo falando sobre isso, calendário de setembro aí para você que está também acompanhando, enfim, todas as novidades do São Paulo Futebol Clube aqui no Tricolor Fest. Então já fica o convite, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilhe o nosso conteúdo e deixe seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube volte a entregar nossos vídeos, já que a gente ficou muito tempo parado, ainda estamos tentando engajar o algoritmo aqui. Se Deus quiser, vai voltar muito com a sua força aqui. Compartilhe com seus amigos, põe nos grupos de WhatsApp. É muito importante para dar uma moral pra gente aqui, a gente voltar a entregar e chegar cada vez a mais São Paulinos, beleza? A gente se vê a qualquer momento, a gente volta assim que tivermos notícias, pelo menos 6 da manhã, meio-dia e 18 horas, vídeo aqui no canal para que a gente atualize você, torcedor de São Paulo, e devemos ter live aí nesse caminho entre a parada da data FIFA. A gente deve fazer alguma coisa ao vivo aí para interagir com vocês, beleza? Obrigado pela audiência de ontem de novo, cada vez a gente chegando a mais São Paulinos, cada vez mais a gente acompanhando. Ontem um monte de cruzeirense chato lá enchendo o saco na live, mas é muito legal, as transmissões também estão dando muito certo e isso é muito por que vocês fazem isso acontecer. Então, deixa aqui o meu agradecimento. O meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!